meio de sombrio celeiro de luz e vai falar para nós sobre o propósito. Fiquem à vontade. Boa noite a todos. Estejamos com Deus. É com muita alegria que retornamos aqui, revendo velhos amigos. Seu Zé Veronês, Camilo, Cristiano e tantos outros. Nós queremos falar sobre propósito. Mas antes da gente falar de propósito, nós precisamos galgar algumas diretrizes. Porque, primeiramente, como eu ter um propósito? Porque todos nós, quando falamos de propósito, nós pensamos, o meu propósito é formar numa faculdade, o meu propósito é ter uma casa própria, o meu propósito é ter uma família. Será que isso é realmente propósito? Ou será que a palavra propósito para Deus tem outra finalidade? O propósito para que Deus nos criou tem um propósito. Esse é o propósito real. Então nós temos que galgar primeiro para saber quem realmente somos. Quem somos nós? Quem poderia falar aqui que quem somos nós? Quem nós somos? Espírito de emoção. Muito bom. Mas será que nós somos mesmo? Porque nós falamos que somos espíritos. Mas será que nós vivemos de conformidade com esta verdade? Porque somente é um espírito imortal aquele que tomou consciência de que é e vive de conformidade com isso na matéria. Se eu me apego a qualquer questão puramente material, eu não estou me comportando como um espírito imortal. Porque ainda não tenho consciência. Tanto é que Jesus falou de um jeito que às vezes a gente não presta atenção. Porque nós às vezes agarramos muito na letra e esquecemos do espírito que vivifica. Jesus estava lá proferindo um discurso lá, num ambiente, chegou uma pessoa e falou, sua mãe e seus irmãos estão te chamando lá fora. Ele disse, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ficou todo mundo assim meio assustado. E Jesus disse, todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, estes sim são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. Então, se nós ainda estamos atendendo os nossos interesses, ainda nós não podemos falar que somos filhos de Deus e muito menos irmãos de Jesus. Precisamos tomar essa consciência para poder nos colocar na condição de espíritos imperfeitos da terceira categoria. Nasceu aqui, é espírito perfeito. Está muito claro lá no livro dos Espíritos. Somos espíritos da terceira categoria. Por quê? Porque ainda há predominância da matéria sobre o espírito. Por quê? Porque quando Deus nos criou, e quando a gente chegou nessa condição humana, passando pela evolução anímica, Ele deu dois presentes para nós. Uma herança, que é o amor. E o tal do livre-arbítrio. Aí que complicou. Porque enquanto a gente não tinha livre-arbítrio nos outros planos, a gente ia reto. Mas agora a gente pode escolher. E se nós estamos aqui neste mundo é porque escolhemos usar o amor somente para o nosso benefício. Aí o amor adoece. E quando o amor adoece, pare dois irmãos gêmeos. O primeiro que nasce segundos antes está muito bem colocado na terceira parte do livro dos Espíritos, da perfeição moral, ali das leis morais, tem um capítulo ali da perfeição das leis morais, que é da perfeição moral. É o egoísmo. E após segundos, o orgulho. Então ali nós evoluímos para a condição de imperfeição, porque nós fomos criados simples e ignorantes. Isto é, sem saber. Então saímos dessa condição devido a nós escolhermos usar o amor só para nós, aí nós chegamos a desenvolver vícios e defeitos. Por isso nós estamos na condição de espíritos imperfeitos, ainda tendendo à perfeição. Porque aqueles irmãos que pegaram, como diz Emmanuel lá na obra O Consolador, e ele cita Jesus como um dos poucos eleitos, aqueles que pegaram o caminho reto e largo que leva à perfeição e foram embora. Não se desviaram igual a gente.
Passaram pelas provas, usaram bem o amor de forma incondicional, usando seu livre-arbítrio e foram retos. Nós, não. Por isso que estamos aqui. E estamos nessa caminhada. Todos nós chegaremos. É uma fatalidade de todos nós chegarmos à perfeição relativa de filhos. Então hoje já não é da alçada das religiões esse conceito de um ser extracorpóreo. Se nós pegarmos a física moderna, ela vai falar que nós somos uma energia pensante que possui um psicossoma e um soma, que é o corpo físico. Se pegarmos a biologia molecular, vai falar que nós somos seres pensantes, que possuímos um MOB, modelador, organizador biológico e um corpo biológico. Se pegarmos a psicologia, vai falar que nós somos seres psicológicos, ou self, ou eu profundo, ou ser essencial, alma ou mente e corpo físico. E se pegarmos a fala de Paulo de Tarso nas Escrituras, morre o corpo material, ressuscita o corpo espiritual e nós somos espíritos. E o espiritismo, espírito, perispírito, matéria. Todos já chegaram à mesma conclusão. Então, quando as pessoas falam e não aceitam que são espíritos, eles estão obsoletos, estão atrasados, porque isso já é conhecimento geral. Já essa concepção já é mundial. Mas aí nós pensamos, então, qual é o problema? Até no meio espírita a gente encontra, às vezes, certas falas equivocadas. Porque eu falo assim, o meu espírito. Peraí, eu estou trocando. Não é um corpo que tem uma mente, que tem um perispírito e um espírito. Sou eu que tenho um perispírito e um corpo físico. Porque isso demonstra que ainda não tenho certeza de que sou um espírito mortal. Que sou espírito. Mas para a gente começar nessa jornada, nós precisamos usar algumas palavrinhas. A primeira palavrinha é querer. Nós precisamos querer. Nós queremos realmente seguir Jesus? Porque ele intitula que ele é o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Nós temos coragem de seguir Jesus? Porque nós precisamos perguntar. Nós temos que querer. Só que o querer não basta. Porque eu quero, mas hoje o tempo está muito frio, está chovendo muito, vou não. Faltou vontade. E na questão 909, no Livro dos Espíritos, chega a dar um nó nas tripas, quando os Espíritos falam um negócio para nós lá. Que quando Kardec pergunta, como que a gente poderia fazer para conseguir vencer as nossas más inclinações, né? Aí os Espíritos respondem assim, claro, sim. Com um mínimo esforço. Eles não falaram que a gente tinha que fazer um esforço grandioso. Um mínimo esforço. O que nos falta é vontade. Quão poucos de nós fazem esforços? Está lá, é os Espíritos que estão falando. O pessoal às vezes quer brigar comigo, mas eu sou como um papagaio, eu só repito. E estou na luta igual todo mundo, tentando fazer esse esforço. Né? Igual todo mundo. Né? Então, nós não fazemos tantos esforços assim. Até na hora de orar, a gente ora de um jeito diferente. Se a gente tivesse aqui, agora que tem tantas filmagens que a gente pega, a gente agora fica filmado em tudo. Né? Mas se pegasse com uma câmera que tivesse uma percepção do som potente, ele ouvia a gente falar assim, o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, baixinho. Primeiro a minha, Senhor, depois você der a sua. A gente ouviria isso. Porque a gente não faz a vontade do Pai. A gente quer fazer primeiro a nossa vontade. E aí vem a terceira palavrinha, continuidade. Porque se eu quero, eu tenho vontade, eu venho aqui hoje. Mas se me falta continuidade, na semana que vem eu não venho. Chegou isso em casa, chegou isso. Olha, e é um mínimo. É um mínimo. O que é 1 hora de dedicação para o Pai? Que a todo instante está velando por nós, sabe até quantos filhos na nossa cabeça que nós temos. Nós só estamos aqui encarnados porque nós estamos respirando. E é o hálito divino que nós estamos respirando. Ele não nos cobra nada.
hora da gente dedicar uma horinha, é muito tempo, ai, não dá. Quem sabe depois, né? Depois aí tem um arrependimento tardio, né? Aí haja trabalho para os grupos de desobsessão, trabalho mediúnico para ajudar esse espiritada equivocado, porque é uma quantidade. Tanto é que Eurípides Barçanufo montou um hospital Esperança no além para acolher os espíritas equivocados, porque é uma quantidade. Porque quem são esses espíritas? Somos os padres, os bispos, aqueles inquisidores, aquela turma do barulho, agora estão tudo aqui no seu espírito. Porque precisa de medicação mais forte para nós, porque nós somos mais teimosos. E aí a gente não vai poder nem falar que foi complicado, porque o Espiritismo descomplica tudo. E sabe quem ensinou essas 3 palavrinhas? Jesus. Jesus, quando chegava no meio da multidão, as pessoas, Senhor, Senhor, me cura. Ele perguntava, tu crês que eu posso te curar? Eu creio, Senhor. Então a tua fé te curou. Ao querer. Levanta-te. Vontade, tem que ter vontade. Vamos levantar. Anda. E segue. E não peques mais para te acontecer coisa pior. Então, querer, vontade, continuidade. Só que nós precisamos também ter paciência. Com quem que nós precisamos ter paciência? Com esse consciente que a gente chama na psicologia, que é esse que está aqui desperto, no estado de vigília que nós estamos conversando aqui. Ele não sabe nada de nós. Nada. Ele fica num loop de se explicar, se justificar, se culpar, se punir, se julgar o tempo todo. Porque se não fosse assim, nós já estaríamos muito melhores do que estamos hoje. Então ele fica num loop, porque ele fez uma parceria com o que a gente chama de ego. Tá acumulado ali. Mas ele precisa ser reeducado. Por isso nós estamos encarnados aqui, para reeducar o consciente. Para que ele use o bom senso, o discernimento, a inteligência, a percepção, a linguagem de forma apropriada. Então nós temos que ter paciência com ele. Porque ele está muito arraigado nos velhos hábitos. Nessas estruturas do ego, que o ego nada mais é que a herança do nosso primarismo animal para a nossa sobrevivência. O pessoal fala, é meu ego, coitado do ego, leva a culpa de tudo. O ego é só estrutura, senão a gente nem estaria aqui. Porque nossos pais não teriam tido ato sexual lá atrás, a gente não nasceria aqui. Foi por causa dessa estrutura primária. Nós estamos nos alimentando por causa dessa estrutura primária. Mas aí o seu Zé Serrano me convida para um churrascão aqui. É bom de churrasco, seu Zé? Isso quando as vacas não dão as chifradas nele para lembrar os velhos tempos. Aí eu chego aqui, o seu Zé calcula lá, é a dona Inês, muito certinha, 300 gramas por pessoa. Aí quando chega aqui, aí eu tiro um pedacinho, nossa, mas que delícia, que tempero maravilhoso. Aí ao invés de eu usar a minha estrutura primária para a minha sobrevivência, porque é equilíbrio, e eu comer as minhas 300 gramas, eu vou lá com 1,5 kg. Eu tirei de 4 pessoas a parte delas. É o livre-arbítrio. Eu escolhi comer a mais do que deveria. Porque a minha estrutura primária vai fazer eu comer o necessário para o equilíbrio. Vocês já viram animal no habitat natural dele obeso com problema? Nós vamos ver quando ele começa a conviver com a gente. Por isso que está surgindo pet para tudo quanto é lado, hospital de cachorro, plano de saúde de bicho, né? Porque, como passou a conviver com a gente? Aí a gente almoça. Ah, dá para ele. Aí a gente toma um cafezinho. Ah, dá para ele. Aí a gente janta. Dá para ele. O animal só precisa de uma refeição diária e água. Mas passou a conviver com a gente, vai pegar hábitos nossos. Então, ele é só para a nossa sobrevivência. Essas negatividades e máscaras que se fala, nada mais é que ignorância e que é falso. Mas é por causa das nossas escolhas equivocadas. Todas as escolhas equivocadas que eu faço, eu vou inchando essa estrutura do ego. Aí vou inchando, ela vai crescendo. Por isso que nós precisamos permitir a próxima palavra. Permitir seguir as instruções que estão ali dentro. Por isso que autodescobrimento é ir para dentro de si. É o conhecer a verdade que nos liberta. Não é fora de nós, nós temos que parar com a mania de achar que o problema é fora de nós. O problema é todo dentro.
Que quando as pessoas chegam lá no consultório, é todo mundo com problema com todo mundo. Ah, é meu esposo, ah, é minha esposa, ah, é meus filhos, ah, é o gato, é o cachorro. Para depois cair em si, puxa, ninguém é meu problema. Não, é você mesmo. É você que é o seu problema. Porque a porta é estreita, você vai passar sozinho. Não tem esse negócio de eu chegar lá quando eu estou passando a minha porta estreita e falar, ah, não, foi por causa de fulano. Não, aqui é tudo com você no Tribunal da Consciência. Está lá na questão 621, do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Se quiser pegar lá em Hebreus 8:10 e colocarei as minhas leis na tua mente, as escreverei no teu coração e serei chamado teu Deus. Está tudo em nós. Está tudo em nós. E aí eu preciso permitir seguir essas instruções. E sabe aonde que é o maior tratado de psicologia profunda, que não supera, com todo respeito a todos os teóricos, mas olha, vamos compreender. Os teóricos das teorias da psicologia, né, da análise, o que é, eles eram espíritos encarnados, ainda imperfeitos. O maior psicoterapeuta de todos os tempos foi e ainda é Jesus. Porque Jesus é um espírito puro. Um espírito puro vem e deixa uma mensagem em curto prazo. 3 anos. Um tratado que está sendo estudado até hoje. É a personalidade que tem mais livros escritos no mundo. Mais de 500 mil livros escritos sobre Jesus. Porque ele é um espírito puro. E tudo que ele fala não se contradiz, porque o espírito puro, como está exarado lá por Allan Kardec na categoria dos espíritos, é a predominância total sobre a matéria. Não passa por provação, não passa por expiação, não passa por reparação, é puro. E nós temos um material que é a codificação espírita, que é um trabalho de um espírito puro. Ou nós temos dúvidas que Jesus é o Espírito de verdade? Está lá bem colocado. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, que naquele tempo não ouviram a minha voz. Nós temos dúvida que é Jesus? E também não poderia ser diferente. O que vai falar nos Espíritos Protetores? Uma parte que tem no Livro dos Espíritos. Que somente um espírito acima pode ser o protetor do que está abaixo. Então, todos nós aqui temos bons espíritos como protetores, porque nós estamos ainda na condição de imperfeitos. E um bom espírito só pode ter um espírito puro como protetor. Por isso, o senhor Allan Kardec é um espírito da categoria dos bons espíritos. E ele levou 12 anos. Um espírito puro levou 3 anos, um bom espírito levou 12 anos, sob a coordenação de um espírito puro. Nós temos que ter esse discernimento. Então pode trazer tudo que tiver escrito no mundo, atualmente, que não supere o trabalho de um espírito puro, com um bom espírito. É o bom senso. E aí você pega 14 páginas. 14 páginas. Da perfeição moral. Em 5 anos de universidade, nenhum teórico superou o que tem nessas 14 páginas. Com todo respeito a eles. Trouxeram grandes avanços, mas não superam. Não concordam. Mas a gente não dá o valor necessário para aquilo que a gente tem na mão. Nós não sabemos o que nós temos nas mãos. Porque senão, como dizia Herculano Pires, quando o espiritismo for bem compreendido pelos próprios espíritas, será o maior movimento cultural do planeta. Mas ainda não é, porque não é bem compreendido. Essa é a nossa realidade. Não nos enganemos. E aí nós precisamos de mais uma palavrinha, que é coragem. Tem que ter coragem. Querer entrar no propósito divino é só para os corajosos. Não é para covarde, não. Porque vai doer. Porque você vai mexer naquilo que você não gostaria de mexer. Aquilo que você queria esquecer. Aquilo que a gente quer negar.
quer travar de frente com nossos vícios e defeitos, assumimos amorosamente. E vai doer, porque quando sai, dói. E dói muito. O transcender é uma palavra muito bonita. E é. Mas o transcender dói. Porque nós vamos mexer em conteúdos que a gente está se equivocando, às vezes, por mais de milhares de anos. No mínimo, nós temos aí 50 mil anos aí pela ciência na condição humana. Isso se nós não viemos naquela leva dos anjos decaídos, aqueles hilários de capela. Senão a gente tem mais de 100 mil. E nós vamos ter que trabalhar todos esses conteúdos. Nós vamos ter que trazer tudo à tona. Nada pode ficar escondido. E aí por isso que eu preciso de uma última palavrinha. Seriedade. Eu tenho que me levar a sério. Porque se eu não me levar a sério, quem vai me levar? Ninguém. E a seriedade com alegria. Porque o verdadeiro discípulo de Jesus não tem tempo para ficar triste. Porque em tudo ele dá graças. Ele regozija sempre. Porque se ele perde um braço, ele agradece. Porque ele sabe que ele está reparando. Se ele está na miséria, ele sabe que está espiando. Ele dá graça. Se ele está com saúde, se ele está bem, dá graça. Se ele está com dinheiro, está abastando, dá graça. E toma cuidado para não fazer bobagem. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo está aqui, ó. Diz que é uma das provas mais delicadas é a riqueza. Né? Então a gente tem que cuidar. Vamos dar graça, vamos agradecer. Será que a gente faz isso? Dá uma dorzinha, a gente vai gritando, já está se lamentando, reclamando. Parecendo criancinha que não amadureceu ainda. Está reclamando por quê? Se for você pediu antes de nascer. Foi a gente que pediu para passar pelas provas, pelas expiações e pelas reparações antes de reencarnar. E quando chega aqui, a gente quer sapatear, quer se rebelar, quer se revoltar. E sabe qual é o jeito mais prático para a gente conseguir alcançar essa descoberta dessas nossas estruturas? Já dizia um sábio da Grécia, Sócrates, com a proposta dele que era maêutica, que quer dizer parir, trazer de dentro. Perguntas. Tanto é que foi uma revolução, porque ele, através de perguntas, ele fazia as pessoas saírem de dentro de si o que tinha. Por isso que Platão, que era discípulo dele, falava que aprender é relembrar o que está esquecido. Não é o nosso papel relembrar a nossa realidade, a nossa verdade como filhos de Deus, que já carrega tudo em essência dentro de si? Nós estamos aqui para relembrar. Aí eu vou fazer perguntas. E isso é uma arte. Porque nós temos que ter coragem de abandonar nossas certezas. Abandonar nossas verdades com V minúscula, que é muito particular de cada um de nós. Nossos achismos. Abandonar. Porque isso não nos tirou do lugar até hoje. Aí a gente fala, mas eu tenho que entender. Não tenho que entender nada. A gente fala, mas tem que entender. Entender o quê? Quem disse que a gente tem que entender alguma coisa? Às vezes a gente não para saber que a palavra perguntar vem do latim perguntare, que quer dizer sondar profundamente. Então, quando eu pergunto, eu vou sondar profundamente a minha intimidade. Eu quero saber o que está me atrapalhando. Então, como é que eu faço a pergunta? Eu tenho que saber perguntar também. É igual pedir, obtereis. A gente aprendeu com Jesus, mas o que eu estou pedindo? Eu estou pedindo certo? A mesma coisa é perguntar. Então, a pergunta não é que a minha esposa está me incomodando. A pergunta é quem em mim está incomodado com a ação da minha esposa. Quem em mim ficou magoado pela ação do outro? Porque é na minha intimidade que é o problema. Então eu preciso fazer esse quem em mim. Ah, me deu uma diarreia, me deu uma dor de cabeça. Quem em mim está gerando esse sintoma? Porque tudo vaza da mente. Emmanuel vai dizer que nada mais é o que a gente chama belamente nos prontuários médicos, né, as patologias, nada mais são que são estados vibratórios da mente em desequilíbrio. E a gente estuda isso na psicossomática.
E não é só a psicologia, não. A medicina e a enfermagem também. E é 99% da mente que vaza no corpo. Então, por que eu estou dando mais importância aqui no corpo e não indo lá descobrir o que é que está vazando aqui? Porque o nosso corpo é dreno para limpar a sujeira que nós criamos no nosso perispírito, através das nossas escolhas equivocadas. É simples assim, não tem complicação. Então é quem em mim, ou quem em mim aqui, dentro da minha estrutura, que está vazando isso aqui. E sabe o que acontece? Esse é o maior antídoto para as obsessões. Vocês acreditam que só uma perguntinha já faz afastar os obsessores? Porque quando eu falo a pergunta, quem em mim está incomodado com essa ação? Quem em mim está gerando esse mal-estar? Porque isso é o vazamento do perispírito. Eu estou tomando uma atitude de adultice. Estou me tornando adulto. Estou me tornando responsável pelo ser que sou. Que veio aqui para evoluir, não para tirar onda de fériasinhas aqui no planetinha, não. Que o planeta é bonitinho. Nós não estamos de férias. Jesus foi bem claro, meu pai trabalha sempre e eu trabalho também. Se nós somos irmãos de Jesus, nós vamos trabalhar também. Não é para pessoa folgado, não. Quer ficar de frozô? Depois fica lá reclamando que está lá nas regiões, que é trevas e ranger de ideias. Mas quando eu faço isso, sabe o que o obsessor faz? Poxa vida, eu pegava ele nas brechas, ele não queria ver. Mas agora ele está começando a enxergar. Aí não tem mais o que fazer. Aí ele se afazer, não dá. Porque não tem como nos pegar se não for nas nossas brechas morais que estão nessas estruturas. Então, quando eu assumo e me aproprio da minha vida, sem atribuir mais nada fora de mim, porque é muito fácil jogar a culpa nos outros. Mas agora assumir a responsabilidade que eu sou fruto das minhas escolhas, é só para os corajosos. Mas eu também tenho que fazer um outro quem em mim. Porque eu tenho que também fazer um quem em mim externo, para saber qual a identidade que eu estou aqui. Porque senão a gente se atrapalha. As empresas estão reclamando aí da mão de obra. Claro, as pessoas não sabem o que estão fazendo lá. Eles estão querendo receber o salário no final do mês, mas esqueceram que a identidade que eles têm que estar lá é do funcionário, é do profissional. Então, às vezes, quando eu saio de casa, eu tenho que perguntar, quem em mim vai para a empresa? É o funcionário. Não pode ser o marido que brigou com a mulher, porque eu vou chegar lá com a identidade errada, pensando lá no problema lá em casa, e eu não vou desempenhar minhas funções, porque eu estou na identidade errada. Aí o marido chama, mulher, vamos sair no jantar dançante aqui no CTG em Praia Grande, né? Aí chega no sábado, ele vem todo piochado, bonito, bagual, como vocês dizem aqui, e ela está lá de roupa de doméstica. Porque ainda está na identidade da mãe, que está cuidando dos filhos, daquela que está cuidando da casa. Está na identidade errada. Ela tem que estar na identidade da esposa. Foi lá no salão, arrumou o cabelo, fez uma maquiagem, colocou um vestido bonito, um salto, ou então um vestido de prenda. E foi com o esposo. Às vezes a gente sai nos finais de semana e vamos lá estragar o final de semana dos nossos pais. Porque a gente não coloca a identidade certa. Aí eu vou lá para a casa da minha mãe e eu não vejo, olha, eu estou indo lá na casa da minha mãe, do meu pai, então é o filho que vai lá visitar. E o filho respeita o pai e a mãe. Agora, se eu vou lá achando que eu sou pai ou mãe da minha mãe e do meu pai, eu vou querer ensinar eles. Eles já são assim há 70 anos, 80 anos, por que eu estou querendo mudar o outro? Porque eu não tenho coragem de me mudar. Aí eu quero ficar mudando do meu pai, do jeito dele, da minha mãe. Eu estou na identidade errada, ficar assim em casa. Se não vai lá para visitar como filho ou filha, não vá. Está na identidade errada. Então, eu preciso também fazer esse quem em mim. Veja como é que o negócio vai ficando prático. Vai ficando bem simples. E aí, nós queremos a resposta, né? Já que nós estamos perguntando, nós queremos a resposta. E nós temos que saber o que é a palavra resposta, porque às vezes a gente não sabe o que é resposta. Resposta vem do latim também de reponere, que quer dizer restabelecer. Então, quando eu faço a pergunta, a minha resposta vem de lá de dentro, no campo do sentir, não é do campo do entendimento. Não é no campo do entendimento, é no campo da compreensão. Porque nós, espíritos, pensamos, a nossa mente sente, ou perispírito, sente e vai dar uma ordem, um comando, e o corpo vai agir.
Então, é no campo do sentir. Por isso que Jesus sempre trabalhava o coração. E falava assim, ó, raça de víboras, bando de hipócritas, me tem nos lábios, mas não tem no coração. Porque no lábio é campo do entendimento. Por isso que a palavra entendimento vem do latim entender e cumprir. Reforçar, estender. Então, toda vez que eu estou no campo do entendimento, eu estou reforçando as minhas deficiências, os meus vícios, e estendendo cada vez mais o tempo de atuação. Ou será que a gente não compreendeu a fala de Paulo de Tarso, na sua primeira epístola de Paulo a Coríntios? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Então, eu posso saber tudo dos homens. Eu posso ter conhecimento, eu posso ter um título de doutorado na testa, eu posso saber tudo da espiritualidade, que nós não sabemos nem 1%, como diz os espíritos, e achando que podemos tirar onda, né? E que se eu não tiver caridade, que é o amor em ação, que é o campo da compreensão, eu nada sou como metal que tinha. O entendimento não vai nos tirar do lugar. Não adianta eu saber de cor todas essas questões do livro dos Espíritos, das obras kardecianas, ou então as passagens do Evangelho, se eu não vivenciar. Porque o filósofo sabe, ele conhece, mas ele não é sábio. O sábio é aquele que conhece, entende e vive tudo que sabe, tudo que entende. Porque não adianta eu chegar aqui e falar A, mas lá fora eu faço B. Isso é hipocrisia, mediocridade. Nós temos que parar com isso. Não se pode servir a dois senhores. Ou eu sirvo a Deus, ou a Mamon. Não tem mais como brincar. Não adianta mais brincar. Nós não temos tempo. Não estão reparando que o tempo está mais rápido? Não estão reparando que nós já estamos chegando no final do ano recém? Passamos o ano novo e já estamos chegando de novo? Ou será que a transição não está acelerada? Ou será que os ligeirinhos do além já não estão prontos, catando aquela leva de espíritos que pode ser um de nós, e quando desencarnar, pelo estado vibracional que nos encontramos, porque ainda não desenvolvemos moralmente, nós vamos ter que ser expatriados, como está lá em Mateus 24, Jesus falando que metade ia ser expatriado. Foi Jesus que disse. Lá em Mateus 24, pode ir lá ler tudinho. Ó, aqueles que estiveram nos telhados, não desçam. Aqueles que estiverem no campo, não voltem para suas casas. Que as mulheres não amamentem. Porque é chegado o momento. Não dá mais para brincar. A coisa é séria. Então, quando nós olhamos essa estrutura, que a psicologia fala self, mas é espírito. É ser pensante, é energia pensante, o ego nada mais é que a estrutura intermediária. Eu poderia falar que ali é Deus e aqui é o diabo. Eu poderia falar como Paulo de Tarso, homem novo, homem velho. Eu poderia falar luz e sombra. Eu poderia falar Novo Testamento, Velho Testamento. É tudo a mesma coisa. A gente só precisa ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, boca para falar. É o que Jesus nos convidou. Então, se eu não olhar para dentro de mim, identificar os meus vícios e defeitos que estão aqui na minha intimidade, e não parar de querer ficar olhando os dos outros, porque dos outros é problema de cada um. Eu tenho que cuidar da minha. Para transmutar isso daqui para virtudes, eu vou estar perdendo a minha existência. Vai ser mais uma repetição. Porque está escrito lá na questão 171 da Luz dos Espíritos. Em que consiste o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação. Porque insistentemente repetimos. Está muito claro. Não temos como falar dúvida, nós temos agravantes. Porque nós vamos ter que chegar lá no tribunal da consciência, na nossa porta estreita, e eu sabia, mas eu não quis fazer. Simples, assumamos. Isso é humildade. Eu sabia, mas não quis fazer. Pronto, está tudo certo. Você acha que Deus vai brigar com a gente? Nunca, o Pai nos ama. Tá bom, meu filho. Então você vai lá para aquele mundinho, lá correr dos tigres dente de sabre, inventar roda, inventar o fogo, né? Mas depois você volta para cá. É simples assim. É só a gente não reclamar. E aí Jesus é o simbólico do céu. A gente não para perceber isso.
quando Jesus está lá, vocês sabiam que Jesus não chamava a gente de gente? Vocês já pararam para ver que Jesus não chamava a gente de gente? Ele falava que ele era o filho do homem. Mas como é que eles não chamavam? Eu sou a porta das ovelhas. Ovelha é o quê? Animal. O pai não perderá nenhuma das ovelhas que me confiou. Animal. Por quê? Porque Jesus está falando que no plano animal a gente é preso às emoções. O animal tem instinto e emoções. Na condição humana, nós estamos transitando dos instintos para a razão e das emoções para os sentimentos. Jesus não tinha emoções. Jesus era dotado de sentimentos. Por isso que havia cruzes, nada daquilo, daquelas emoções daqueles soldados, que naquela rudeza, naquela brutalidade o agrediam, era nada mais que preso às emoções. Aquelas pessoas que escarnearam ele, cuspiram nele, xingaram ele, tacaram pedra nele. Emoções. Isso ainda é estado de imperfeição. Quando a gente alcançar o equilíbrio entre emoção e razão, vai gerar sentimentos. O equilíbrio de emoção e razão gera sentimentos. Por isso que Jesus caminhava, consolou lá as mulheres que estavam chorando. Mais à frente colocaram uma coroa de espinho nele. Ele não reclamou nada. Pregaram ele na cruz no meio de 2 bandidos, 2 ladrões. O da esquerda falou assim, não, mas isso é injustiça, olha o que fizeram comigo, olha. Jesus respeitou. Mas o outro daqui se arrependeu. Não, senhor, eu errei. Eu fui mesmo um criminoso, eu matei, eu fiz e aconteci. Será que tem jeito, Senhor? Tem, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ele ficou se ocupando com aquele que não queria? Quantas vezes a gente faz isso na vida? A pessoa não quer. Se ela não quer, vamos respeitar. Porque toda vez que a gente quer fazer para a pessoa o que ela mesmo não quer, nós queremos ser mais que Jesus. Quando aquele senhor perguntou, Jesus, o que eu preciso fazer para conquistar o reino dos céus? Vá, vende tudo que tem e dá aos pobres. E segue. Ai, Senhor, eu vou encher primeiro meus celeiros. Jesus ficou lá falando, Jesus não sabia que ele ia desencarnar naquela noite? Ele ficou lá, olha, vem cá, você vai morrer hoje, papapá, igual às vezes ele quer fazer com o filho. Com o filho que está às vezes no meio das drogas, roubando e tudo mais, daquilo que mata um avô, mata uma mãe. Porque nós fomos irresponsáveis. Aí carregamos sentimento de culpa e não sabemos dizer não. Jesus falou sim, sim, não, não. Aí eu quero salvar o que não quer ser salvo. Não, ele escolheu, a responsabilidade dele. Se ele quer sair, não podemos ajudar. Se ele não quer, é problema dele. E aí Jesus caminhando com os discípulos falou, insensato esse homem. Hoje mesmo a morte vai ceifar a vida dele. Ele ficou lá batendo cabeça. E aquele mancebo rico, né, que tinha que competir lá naquelas bigas e quadrigas de Cesareia de Filipe. Segue-me. Senhor, eu vou, mas eu me preparei tanto para competir nas bigas e quadrigas de Cesareia de Filipe. Eu quero trazer esse prêmio para Israel. Segue-me. Depois, caiu da biga, foi atropelado pelas bigas, desencarnou. Jesus ficou lá implorando. Não. Quando Jesus falou sim, sim, não, não, é sim, sim, não, não. Não tem meio termo. Aí quando chega lá na minha terra, eu falo, mas você é ruim. Tem alguns pais que dizem que é ruim. Porque o filho lá desce e começou a se envolver com coisa lá na favela, aí cai no meio das drogas, aí o cara vai lá primeiro, o traficante vai lá cobrar o pai, fala, não é problema meu não. Você vai lá e se entende com ele. Pegou a primeira vez que ele pegou? Se entende com ele. Mas ele disse que não tem para pagar, então você se vira com ele. Leva uma coça. Nunca mais. Mas agora chega aqui, aí o que o pessoal faz? Deixa eu pagar, meu filhinho, tadinho. Ele não teve a capacidade de escolher. Ele é um ser imortal. Ele não é nosso filho. Ele é filho de Deus. E nós temos que educá-lo. Mas a consciência de culpa, porque não fizemos a parte que nos cabia, faz a gente compactuar com o equívoco. Então é sem sim ou não. Então quando Jesus estava lá, Jesus representando o self, o ser que nós somos, aí
Pilatos chegou e falou assim, ele apresentou lá para o povão Jesus como? Eis Jesus de Nazaré, eis Jesus Cristo, eis o rei dos judeus? Não. Até Pilatos está mais sabendo que a gente. Ele falou assim, eis o homem. Por isso que a espiritualidade inferior chama ele de homem. Quando fala assim, um homem, não, com homem a gente não mexe. Porque ele é o guia e modelo de um ser humano. É o que nós podemos alcançar no estágio que nós estamos. Porque se Jesus mostrasse toda a sua grandiosidade, a gente ia ficar abobado. Não, ele só fez o que é proporcional. Ou será que ele mentiu quando ele falou, vós sois deuses, brilhe vossa luz, tudo o que eu faço, vós podeis fazer muito mais. Jesus não mentia, nós temos essa capacidade. Mas nós estamos não fazendo uma proposta dele. Qual foi a proposta dele? Ele dizia a todos, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Pegue a sua cruz de cada dia e siga-me. Então, como ele representa o ser que nós somos, então, se quiser vir após mim, então ele está na frente. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos dizer não. Negar a si mesmo é negar os velhos hábitos, negar os velhos pensamentos, negar o egoísmo, o orgulho, a vaidade, tudo que nós temos aqui dentro. É dizer não. Não. É só isso. Não dá mais. Você já vem governando por mais de 50 mil anos. Agora não dá mais. Era o que Paulo de Tarso falava, que era o bom combate, que é vencer a si mesmo. É passar o homem novo, o self, o divino, à frente do ego, do homem velho. Por isso que tem que falar não. Só que as escolhas que eu fiz nesse homem velho têm consequências. Por isso que eu vou pegar minha cruz de cada dia, porque as consequências vão vir. A semeadura foi feita, agora tem a colheita. E aí eu não vou reclamar, mas também não vou deixar isso fazer uma bagunça. Não vou reparar como já fizeram. Mas bagunça não dá, porque tem que ser o ser que nós somos a conduzir. Por isso que o propósito que a gente fala aí está totalmente fora da casinha. Porque propósito vem do latim, que é proponere, que quer dizer colocar à frente. Então eu preciso colocar à frente o ser que sou, o espírito imortal que sou. E não mais deixar o homem velho, o ego dentro dessas estruturas de vícios e defeitos ainda conduzir-me. Porque quando ele entra no estado de alienação, ele fica numa autossuficiência. Aí ele fere o divino e maltrata o corpo. Por isso que Jesus, simbolizando o self, ficou ao lado de Barrabás, que representa o ego. E aí, quem é que o pessoal escolheu para ser libertado? Barrabás. Por quê? Porque Barrabás representa o ego. E a negatividade é o quê? Ignorância. Aquele povo era ignorante. Então, eles só tinham que votar no ego, eles moram lá. E os mascarados, que Jesus também representa como um bicho. Cuidado com os lobos que se vestem de cordeiros. Se veste de cordeiro. O lobinho está se fazendo passar de cordeiro para pegar as ovelhinhas, os cordeirinhos. É as máscaras, é falso. Então aquelas pessoas que um dia antes foram curadas por Jesus, estavam lá e foram falsos. E escolheram também Barrabás. E aí, ele está querendo explicar para a gente como é que é a estrutura psíquica. A cada instante de sua vida ele explica como que funciona o autodescobrir-se. Tanto é que ele falava não pseudo-amor, ou falso self, ou superego, como Freud falava, que é falso. Ele falava cuidado com os falsos profetas. Certificar se são de Deus. Porque nós somos deuses com D minúsculo. E quem foi falso? Que discípulo que foi falso com Jesus? Quem foi o discípulo que foi falso com Jesus? Não foi Judas, Judas traiu. Foi Pedro. Porque Pedro ainda foi avisado. Pedro, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante pela segunda vez. E Pedro igual nós, de jeito nenhum, Jesus. Eu não, eu sou seu amigão, eu gosto de você, eu te amo. Quando chegou na hora, igualzinho a gente. Vai dormir, né? Vai que me pega e crucifica junto, né? Aí ia ser Jesus, 2 ladrões e mais eu. Então, não sei nem quem é.
Jesus estava querendo simbolizar esse que está se passando pelo ser que a gente é falso. É estado de alienação. E aí o que Jesus fez para poder sanar isso? Porque o único jeito da gente quebrar esse ciclo vicioso é o perdão. Por isso que Jesus, quando voltou o terceiro dia, perguntou: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Um não, um amo. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Dois não, dois amo. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, de todo o coração. Três não, três amo. Aqui ele fez uma catarse, ele fez uma purificação. Ele se auto-perdoou. Se arrependeu. Aí ele quebra o ciclo vicioso. Aí a gente vai começar agora a trazer cada vício, cada defeito para fora, para unificar. Parece um bando de criancinha fazendo pirraça, querendo não largar o osso, não querendo largar o brinquedo quebrado. Por isso que Jesus falava: deixai vir as minhas criancinhas, porque é delas o reino dos céus. É simples assim. Jesus não complica nem os espíritos. E aí sabe o que ele fala depois para Pedro? Quando finaliza? Que Pedro falou: amo o Senhor de todo o coração. Então Pedro, apacenta minhas ovelhas. As emoções, essas estruturas. Veja como é que é perfeito. É simples assim. Então vamos colocar à frente o ser que nós somos. Porque nós temos um potencial maravilhoso. Nós não temos noção da capacidade que nós temos de realizar as coisas, porque nós somos co-criadores com o Pai. Mas nós precisamos cuidar da nossa estrutura, porque não tem como eu fazer lá fora se eu não faço dentro. Ah, eu amo meu filho, ama nada. Porque você não se respeita, você está num relacionamento abusivo, você não se manifesta. Então como que eu vou dar amor se eu não tenho amor para comigo? Isso é hipocrisia, falsidade. Eu só posso dar aquilo que eu tenho dentro. Vamos despertar. Como está lá, despertas, ó tu que dormes, e o Cristo iluminará. E vamos valorizar essa doutrina.